1º de maio. As aparições de Jesus após a ressurreição. E, havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. João 20, versículo 22. No próprio dia da ressurreição, Jesus apareceu aos discípulos em diversos momentos e lugares. Era simplesmente uma impossibilidade física ele estar em tantos lugares diferentes em um só dia. Portanto, essas aparições revelaram que o corpo glorificado de Jesus não tinha as mesmas limitações que seu corpo terreno possuía antes de sua ressurreição e glorificação. A Bíblia deixa claro que, em sua condição glorificada, ele era capaz de aparecer, desaparecer, percorrer grandes distâncias e até mesmo atravessar sobrenaturalmente uma parede ou a porta trancada de uma casa. João 20, versículo 26. No mesmo dia em que ressuscitou dos mortos, Jesus não apareceu somente a Maria Madalena, fora do sepulcro do jardim. João 20, versículo 14 ao 17. Mas a 2 discípulos que caminhavam de Jerusalém à cidade de Emaús. Lucas 24, versículo 13 ao 31. Quando os 3 homens se sentaram para comer juntos, Jesus abençoou o alimento. Após ouvirem a maneira como ele abençoou o que estavam prestes a comer, os 2 discípulos reconheceram instantaneamente que era o Senhor, quando ele, de repente, desapareceu da presença deles. Naquela mesma noite, Jesus atravessou sobrenaturalmente as paredes de uma casa onde os discípulos estavam reunidos, aparecendo milagrosamente bem à frente deles. João 20, versículo 19, nos fala sobre esse evento surpreendente. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, esse versículo diz que, ao se reunirem para a ceia, os discípulos se certificaram de estarem trancadas as portas. A palavra porta é tura, o que nos permite saber que essa era uma porta grande e sólida. Porém, como se isso não bastasse, o versículo nos diz que essas portas estavam trancadas. A palavra trancadas é a palavra grega kleio. As portas deste tipo eram habitualmente trancadas com uma haste pesada que deslizava através de anéis presos à porta e ao batente, como os ferrolhos que usamos nas portas hoje, só que mais pesadas. Arrombar essa porta seria difícil, se não impossível. O fato de ela estar trancada, com medo dos judeus, nos diz que os discípulos estavam tentando se preservar e proteger. Com os rumores da ressurreição de Jesus já tomando a cidade de Jerusalém, não havia certeza de que os líderes que crucificaram Jesus não tentariam prender o resto dos apóstolos e fazer a eles o mesmo que haviam feito a Jesus. Sabemos que os guardas romanos que fugiram do local da ressurreição contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Mateus 28, versículo 11. Para evitar que o povo de Israel conhecesse a verdade da ressurreição de Jesus, os principais sacerdotes e anciãos subornaram os soldados para que mantivessem a boca fechada sobre o que haviam visto. O versículo 12 nos diz: reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados. Os principais sacerdotes e anciãos inventaram uma história e disseram aos soldados o que eles deveriam dizer quando as pessoas perguntassem o que aconteceu. Vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Versículo 13.
A admissão dos soldados de haverem dormido em serviço os tornaria dignos de punição aos olhos de Pilatos. Então, os líderes religiosos ainda lhes asseguraram: caso isto chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Versículo 14. Os soldados escutaram o plano dos líderes religiosos e ficaram satisfeitos com a quantia de dinheiro que lhes foi oferecida para se manterem em silêncio. O versículo 15 diz: eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Tendo comprado o testemunho dos guardas romanos, os principais sacerdotes e anciãos estavam prontos para prender quem quisessem. Primeiramente, sabemos que eles já estavam afirmando que os discípulos roubaram o corpo de Jesus. Porém, para roubar o corpo, eles teriam de dominar os guardas romanos ou esgueirar-se por eles enquanto dormiam. De qualquer maneira, isso seria considerado uma terrível desonra para a reputação dos guardas, e se os discípulos fossem pegos, poderiam ser mortos pelos seus atos. Para abrir o túmulo, o selo do governador tinha de ser violado. Romper aquele selo era um crime que tinha como consequência a pena de morte, por ser uma violação do poder do império. Sem dúvida, as mesmas turbas iradas que aplaudiram enquanto Jesus carregava a trave da sua cruz no Gólgota ainda estavam na cidade. A cidade já estava em tumulto devido a acontecimentos tão estranhos. O céu escurecer no meio do dia, sem qualquer explicação natural, o véu do templo rasgado ao meio, os diversos terremotos abalando todo o entorno. Seria fácil deixar a cidade inteira inquieta e colocá-la contra os discípulos. Era por isso que naquela noite os discípulos estavam fechados com as portas trancadas. Porém, embora as portas estivessem fortemente trancadas, Jesus atravessou sobrenaturalmente matéria sólida e apareceu em meio aos discípulos. João 20, versículo 19, diz que Jesus veio, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Sem dúvida, essa aparição repentina deve ter aterrorizado os discípulos. Lucas 24, versículo 37 nos diz que eles, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Foi por isso que Jesus lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque o meu espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Versículo 38 e 39. Perceba que Jesus disse: apalpai-me. Essa é a palavra grega psiláfao, que literalmente significa tocar, espremer ou sentir. Ele deu aos discípulos permissão para examinarem seu corpo ressurreto, para verem que era um corpo real e não um espírito. De repente, Jesus lhes perguntou: tendes aqui alguma coisa que comer? Os versículos seguintes dizem: então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. Lucas 24, versículo 42 e 43. Após comer o peixe e o favo de mel, Jesus começou a falar-lhes com base nas Escrituras, destacando as principais profecias do Antigo Testamento referentes a ele. Lucas 24, versículo 45 diz: então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Jesus explicou aos discípulos que o arrependimento teria de ser pregado em seu nome entre todas as nações, mas deveria começar em Jerusalém.
Foi então que ele lhes disse: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. João 20, versículo 21. O discípulo Tomé não estava presente na sala naquela noite em que Jesus atravessou matéria sólida e entrou na sala. Mais tarde, naquela noite, Tomé foi estar com eles e ouviu a notícia, mas, naquele momento, Jesus já havia ido embora. Ele zombou dos outros discípulos e disse: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. João 20, versículo 25. 8 dias depois, os discípulos estavam novamente por trás de portas trancadas, mas desta vez Tomé estava com eles. João 20, versículo 26 e 27 diz: estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. É claro que depois desse evento, Tomé creu. Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, desta vez no mar de Tiberíades. Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos seguiram Pedro ao litoral para pescar. Porém, após pescarem a noite toda, os discípulos nada haviam apanhado. Então, pela manhã, Jesus estava na praia e lhes disse para lançarem suas redes do outro lado do barco. Embora não tivessem certeza de quem os estava instruindo, os discípulos obedeceram e apanharam tantos peixes que nem conseguiram puxar suas redes para o barco. Reconheceram então que o homem que os havia instruído era o Senhor. Ver João 21, versículo 2 ao 7. Antes de terminar a noite, Jesus havia se sentado em torno de uma fogueira, comido peixe e dedicado tempo a ter comunhão com eles. João 21, versículo 14 diz: e já era esta a 3ª vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Então, finalmente os discípulos se reuniram no mesmo monte da Galileia, onde Jesus os ordenara pela primeira vez. Ele lhes apareceu ali e lhes deu a grande comissão. Ele lhes disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Mateus 28, versículo 18 ao 20. Além dessas aparições registradas nos evangelhos, 1 Coríntios 15, versículos 5 ao 7 diz: e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Porém, alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. Atos 1, versículo 3 diz: se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E quanto a você? Você vivencia Jesus Cristo nas atividades diárias de sua vida, ou Jesus é apenas relegado aos cultos na igreja e à escola dominical? Com base apenas no que acabou de ler, você sabe agora que Jesus estava em meio aos seus discípulos após a sua ressurreição? Eles comeram, conversaram e tiveram comunhão com ele. Jesus até os ajudou a apanhar peixes.
O Jesus ressurreto se aproximou de seus discípulos, mas está perto de você enquanto você executa as atividades de sua vida diária. Embora Jesus esteja sentado agora mesmo à direita do Pai nas alturas, você pode conhecê-lo intimamente por meio do ministério do Espírito Santo. O Espírito Santo é o grande revelador de Jesus Cristo. Apenas peça ao Espírito Santo que lhe mostre Jesus e ele será fiel para tornar Jesus real para você. Repita esta oração comigo. Senhor, quero que tu sejas assim real em minha vida. Eu sei que tu estás disposto a tornar-te conhecido e sentido em qualquer parte da minha vida que eu me dispuser a render a ti. Então, neste momento, eu decido render mais de mim para que eu possa experimentar mais de ti em todas as esferas de minha existência. Jesus, faze o teu caminho em minha vida. Faze o que tu considerares necessário para me transformar no tipo de pessoa que eu preciso ser para te conhecer e vivenciar melhor. Assim eu oro em nome de Jesus. Repita esta confissão de fé. Confesso que a presença de Jesus Cristo é sentida em quase todas as áreas da minha vida. Entrego mais e mais de mim a Ele todos os dias e, como resultado, espero uma presença mais forte de Deus em minha vida. Quando dou mais de mim a Ele, Ele dá mais dele a mim. Declaro isso pela fé em nome de Jesus. Reflita nisto. Você experimenta a realidade de Jesus nas atividades cotidianas de sua vida? Você consegue pensar em uma situação específica em que percebeu a presença de Deus em sua vida muito mais fortemente do que o habitual? Você se lembra do que essa experiência fez por você? Ela ajudou você a se aproximar do Senhor ou a produzir mudanças permanentes em sua vida? Em caso afirmativo, quais foram essas mudanças?